pessoas lindas, abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato super antigo que eu achei aqui e achei interessante tudo que ela descreveu. E será bênção para vocês terem um pouquinho mais aí de conhecimento, que traga cura, libertação para a vida de todos que estão aqui assistindo e os que virão assistir também. Compartilhem, deixa seu like, deixa aqui também o seu comentário se você tem aí algo para acrescentar, para que outras pessoas que estejam vindo aqui possam também ser abençoadas através do seu testemunho. Se você tem um relato para enviar, mande para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Eu tô animada, tô feliz, já na expectativa para a imersão Curando Feridas Emocionais que está chegando. E surpresa para vocês, quem ainda não sabe, agora dia 22, quinta-feira, teremos 3 sorteios para a imersão. Se você não tem condições, de pagar o valor, você vai poder concorrer e também você pode me chamar no privado que a gente pode tentar ajudar em relação a isso. O importante é que vocês participem, venha fazer parte, porque será algo inesquecível, para a honra e glória do Senhor. Vamos então ao relato de hoje. Ela começa dizendo assim: a paz do Senhor Jesus esteja contigo, amém. Ela diz, eu vou mudar o nome, eu sempre mudo, me chamo Marlene. Tenho 31 anos e aos 18 anos me envolvi com um homem casado, que até então eu desconhecia que era casado. Olha, nos conhecemos através de mensagem de texto, na época não existia WhatsApp. Nos conhecemos e eu ainda era virgem e me deixei levar pela lábia daquele ser. Hoje acredito que ele seja narcisista. Olha aqui, se envolveu com um homem casado, ela tinha, no caso, 18 anos na época, hoje ela tem 31. Eu acho interessante porque isso aqui acontece, tá? Muito mais do que a gente possa imaginar. Tem alguns narcisistas que o Satanás usa para mexer com pessoas casadas. Eles adoram destruir, causar divisão, né? Eles amam destruir famílias, mas Deus é mais, ok? Bom, ela diz, passava dias sem ir na minha casa me ver e eu, com uma baita dependência emocional, só chorava. Na época, meu pai bebia muito, ela põe entre parênteses, alcoólatra. Hoje entendo, ela coloca 3 pontinhos. A minha mãe sempre foi muito dependente do meu pai e acredito que isso mexeu muito comigo. Cresci uma menina insegura, desenvolvi compulsão alimentar, baixa autoestima e não me aceitava como realmente era. Isso acontece muito, gente. Inclusive, a gente tem uma aula que vai acontecer agora se não me engano, no 4º módulo. Acho que é no 4º módulo, sobre transtorno alimentar. Isso acontece muito por conta de feridas emocionais. Tem sempre fundo emocional. E ela continua, meus pais eram rígidos e cobravam muito de mim em relação a cuidar dos meus irmãos e isso me consumia. Não vejo que fizeram por mal, somos muito unidos, porém fui forçada a amadurecer prematuramente. Exatamente. Não teve infância, né? Teve que assumir o papel dos pais. Isso é muito errado, mas enfim, fica o aprendizado, né? E ela diz, no meu primeiro relacionamento aos 18 anos, meu ex sabia da minha fraqueza em relação à bebida e abusou de mim. Ah, interessante. Peraí. No meu primeiro relacionamento aos 18 anos, meu ex sabia da minha fraqueza em relação à bebida. Então você também bebia isso? E abusou de você, tirou proveito de você enquanto você estava bêbada? Eu não entendi muito bem, porque pelo que você falou aqui, o seu pai era alcoólatra, né? E ela diz, passei ainda 2 anos com ele, sofri horrores, mas terminei. E ele ainda foi atrás de mim, porém não quis mais. Viajei para a casa de uns parentes e na volta conheci esse meu ex-marido. Meu sonho era casar virgem e não foi assim que aconteceu. Após a volta da viagem, mais ou menos uma semana, esse meu ex-marido passou na porta de casa, ou melhor, na porta da casa dos meus pais, passou aparentemente procurando alguém, voltou e parou bem na minha frente. Eu sentada na calçada e só lhe escutava e ele me falou que gostava de mim já tinha um tempo. E como eu estava carente, ela fala, aceitei conversar com ele. Falou que já tinha sofrido muito em relacionamentos anteriores e me sensibilizei com a dor dele. Pegou você aí na compaixão. Falei também da minha dor, que não estava preparada para sofrer novamente, que não queria me envolver com ninguém naquele momento. Ele então me convidou para ir ao cinema e no outro dia fomos finalmente. Já me levou um perfume de cara e eu amei. Passaram-se alguns dias e ele com sua lábia também me convenceu a namorar com ele.
Em mais ou menos 3 meses noivamos e no fim do ano casamos. Hoje sei que me precipitei, não conheci amigos, família direito, não conheci ele direito. Um fato curioso é que quando conheci ele, achei ele meio afeminado e não passava sequer em minha cabeça ter algo com ele. A voz rouca e achava estranho, mas enfim. E ela põe 3 pontinhos de novo. E ela continua, o tempo foi passando, ele já no namoro me dava uns gelos e eu não entendia. Falava que não gostava de celular e mal me ligava. Tinha um beijo muito bom e antes de casarmos chegamos a ir a um motel. Estava difícil segurar a vontade de estarmos juntos, foi frustrante. No motel mesmo ele broxou. Achei que estava nervoso e deixei passar. Chegou o dia do nosso casamento e ele trabalhou nesse dia. Estava bem cansado e com a cara para poucos amigos no nosso grande dia. Uma das fotos mais lindas, ele saiu cochilando, cochilou bastante no casamento. Passou dias após o casamento, eu em casa e minha ex-sogra chegou lá colocando o dedo na minha cara e falando umas coisas sem nexo. O que pude entender é que ela tinha ciúmes de mim com o filho. Eita, deve ser uma sogra narcisista. Falei a ela que ela sempre teria o lugar dela de mãe e que eu era esposa e não precisávamos disputar a atenção dele. Ele chegou bem na hora e ela disfarçou e foi embora. Eu evitava desde então estar na casa dela e das minhas ex-cunhadas, pois sentia que elas gostavam de picuinhas. Anos se passaram, eu insegura de mim devido ao peso, e ela fala que ela tem síndrome do ovário policístico e passei 6 anos tentando engravidar e Deus abriu a madre e gerei Samuel, no caso, né, o nome fictício. Após o nascimento dele, passamos a ser o pai e a mãe do Samuel. A criança dormiu conosco até os 6 anos de idade e tentei várias vezes colocar ele na caminha dele, mas meu esposo não ajudava e engordei mais 20 quilos. Estava deprimida e ele não me elogiava mais, só criticava. E para ele eu não ajudava em nada, eu não fazia nada. Ele mal saía de casa e também não saía comigo. E quando saía era sempre estranho, com raiva, sei lá. Nada estava bom para ele. Ele projetava tudo em mim e cheguei a pensar que eu era doente, louca, sei lá. Olha só, aqui eu paro. Olha só, você já falou que ele era meio afeminado. O homem não gosta do negócio, já broxou no primeiro dia lá, você achou que era nervoso. Isso já aconteceu comigo também, com um narcisista, gente. Mas esse narcisista que eu tive relacionamento que aconteceu isso, ele era borderline. Ele não era ruim assim, sabe? Mas ele tinha umas coisas bem estranhas, não era normal aquilo. Mas assim, eu fui apaixonada por ele. Nossa, foi um dos relacionamentos que eu mais me senti amada. Só que depois ele me traiu, aí eu sofri um monte. Enfim, só Deus na causa. Esse que eu conto aqui, poucas vezes eu falei sobre ele, que aí depois eu falei, ele faz o que ele quer, então eu também vou fazer o que eu quero. Só que eu não ia ter relação com ninguém. Ele teve relação e me contou, como se tivesse ali arrependido, né? Chorou e tudo. E daí depois um dia eu contei pra ele que eu também tinha saído com uma pessoa. Ele dava uns tempos e não voltava, aparecia quando eu queria, não sabia se voltava, se não voltava. Eu também tinha minhas inseguranças. E aí ele começou a bater a cabeça na parede. Achei aquilo tão estranho, né? Enfim, depois disso logo acabou. Ele é meio paranoico esse daí, cismou comigo, é uma coisa, sabe? Parecia apaixonado, e eu também por ele. Quando a gente tava junto eu esquecia do mundo. Até aconteceu o que aconteceu, né? Olha que interessante isso aqui também. Quero falar sobre o ovário policístico, eu também tinha, tá? E deixa eu falar, às vezes tem pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo e tem aí, tá tentando engravidar, coisa que funciona, que hoje eu descobri que inclusive tira mioma, tira ovário policístico, limpa tudo, né? Endometriose, aquele outro que eu esqueci o nome, eu não sei o nome. Limpa tudo, tá? Cura mesmo. É o uxi amarelo e unha de gato. Aí vocês busquem no YouTube que tem receita ensinando, tá bom? E funciona mesmo. Já aconteceu comigo, tá? Então eu sou prova viva disso. Pra quem tá aqui, só que tem que tomar cuidado para não engravidar no primeiro mês, senão aborta, tá? Porque limpa mesmo, tem que esperar. E é mais fácil de engravidar, com certeza você vai conseguir, no caso, se você tá tentando, tá? Deus é lindo. Bom, vamos continuar aqui, outra coisa. Aí o filho ficou dormindo com vocês até os 6 anos, você tentou tirar ele pra dormir na cama sozinho e teu marido não deixava, por quê? Pra não ter relação com você.
Entende? Eu já vi casos assim, do homem ser chegado no outro negócio, né? E ele evitava casa só para manter a aparência, para ser aceito na sociedade, para dizer que é homem. Isso é uma maldade, né, gente? Usa a vida de uma pessoa, engana a mulher, né? Só para que os outros achem que ele é homem de verdade. E no fim, depois sempre acaba terminando e eles acabam se declarando, né? Enfim, é triste negócio. Falta de empatia ali é forte. É tudo sobre eles. E outra coisa que você acabou engordando, né? É tudo emocional, gente. Ele não ajudava, olha só, eu colocava ele na cama e não deixava, tá? Não te elogiava, só criticava, pronto, a autoestima vai lá embaixo, eles amam. E ela fala, éramos da igreja, mas em casa ele mal queria orar com a família. Tudo fachada. O narcisista religioso, só na aparência. Eu queria renovar os votos, mas ele nunca aceitou. E quis outro filho, mas ele também nunca quis. E falava que não tinha nem idade nem paciência mais. E ainda bem que eu nunca desisti de trabalhar e estudar. Hoje trabalho, estou prestes a operar e ter uma nova vida. Irei fazer a bariátrica e a retirada da vesícula. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se já aconteceu isso, provavelmente já, mas fica aqui para quem tá assistindo agora. Gente, não faz bariátrica, viu? Não faz, tem outras maneiras. O que eu já vi de gente que a saúde foi pro brejo, nunca mais a pessoa... Tem um cara que ele fez um vídeo falando que a única coisa que ele se arrepende na vida dele foi ter feito essa cirurgia, tá? Debilitou toda a saúde dele, ele se arrepende amargamente. Tem outras formas, não desista, tente de tudo, ok? E... vesícula, né, outra história, daí tem que fazer, né, enfim. E ela continua, até a minha família ele via defeitos em todos. Segundo ele mesmo, a mãe dele nunca aceitou nosso casamento. Eu tola, nem imaginava. Falsa era ela, morou 1 ano na minha casa e foi ladeira abaixo. Eu cuidava dela, cozinhava pra ela, mas em tudo ela botava defeito. Vivia chorando pelos cantos, quando meu ex-marido chegava, ela ficava toda por fora. Ele nunca me bateu, nunca levantou a mão pra mim, porém me dava tratamento de silêncio. É covarde. Continuando, ela diz, aquilo me matava por dentro. Tenho transtorno de ansiedade generalizada e me fazia muito mal aquilo. Uma vez, do nada, a mãe dele começou a falar um monte de coisa e eu respondi a ela e falei que ela era uma cobra e que o que ela queria era destruir meu casamento. Saí de casa e nessa noite dormi na casa dos meus pais. Falei a ele que ele escolhesse ou ela ou eu, mas no fundo o que queria falar é que na mesma casa não dava para continuar. Ela foi embora, o tempo passou e tudo só piorou. Ele mal me tocava, parou de me ajudar com as tarefas de casa e triangulava com o meu filho. Ah, gente, isso é o pior. Sempre fui muito de conversar com ele, tentar saber o porquê daquilo e ele me dava gelo. Uma vez ele falou que minha parte íntima estava murcha. Ai, meu Deus do céu, falar, a minha tá murcha e o teu, que nem levanta. O teu então já tá morto, meu filho. Vai se tratar. Falou também que eu não me cuidava, não me arrumava, minha vida era em função dele e me deixei realmente. E ela põe várias carinhas chorando. Apenas agora estou vendo isso. Deus é mais. Graças a ele, né? Praga dos infernos na tua vida todo dia, quem que aguenta? Eu colocava meu filho de castigo e ele tirava, ainda dizia a ele que não era para contar nada para mim. E como pode, né, Cris? Hoje entendo como triangulação. A minha ex-sogra tem a fama de destruir casamentos e lembro que ela falava muito dos filhos, uns para os outros. Não se dá com genros e noras e para ela ninguém presta. É crente? Uma vez veio na minha casa me pedir desculpas e eu não desculpei. Falei a ela que não era verdadeiro com ela e nem comigo e ela não havia se arrependido. E eu sempre senti que tinha algo errado com meu ex-marido, mas não sabia o que. No meu coração, nada me fez tirar a ideia de que ele pode ter sido abusado quando criança pelo padrasto. O pai dele faleceu quando ele tinha 15 dias de nascido e logo após isso, a mãe já se juntou a esse outro homem. Meu ex-marido nunca perdoou ele. Tenho medo que ele faça algo a meu filho. Sei que me esconde algo.
E ela fala: nos últimos meses escondi o celular e no dia que peguei ele tomou da minha mão e me chamou de controladora. Falou que iria para casa da mãe, pois eu estava o sufocando. Sinto que fui roubada, foram 12 anos e o que tive de bom foi meu filho, Samuel. E ela põe em letra maiúscula. Meu ex-marido é bonzinho para todos. Sinto que fiquei com uma má fama. Nem a minha família acredita nessas coisas quando eu falo, pois realmente ele hoje é outra pessoa. Cheguei a achar que eu sou a narcisista. Cris, me ajuda. Ela põe aí um pedido, né? E põe um ponto de interrogação. Não, você não é a narcisista, não. E ela diz: me sentia realmente sugada, vivia sem força, sem energia. Ele arrumou galinhas, patos, cachorro para eu cuidar. Chegava do trabalho umas 11 horas da noite e ainda tinha que alimentar os bichos. E ele sabe que me dói ver eles assim. E ela termina dizendo atenciosamente e manda, né, o nome dela, assina o nome dela. Gente, olha, é surreal, né? Eu gostei dos detalhes, forte, né? Eu gostei da forma que ela descreveu tudo aí que ele fazia com ela, todos os comportamentos. Assista de novo, porque esse relato é pra... Eu não fiquei trazendo de novo, mas são vários pontos fortíssimos em relação a tudo que ele fez aí, tudo que você passou nesse relacionamento com ele, essa sogra. Ela diz: em mais ou menos 3 meses noivamos e no final do ano casamos. Hoje sei que me precipitei, não conhecia amigos dele, família, não conhecia nada direito sobre ele. Ok, um fato curioso é que quando conheci ele, achei ele meio afeminado. Essa parte foi bem forte aqui, né? E realmente, depois você queria ter filhos e ele já não queria mais, não tinha mais paciência para isso, que já não tinha mais idade para isso, ele não queria ter relação mesmo. Tentou tirar aí toda a tua autoestima, né? Que já estava pouca. Deus é mais. Agora, em relação a você aí achar que você é narcisista, pode ficar tranquila, tá? Narcisista é outra coisa, o nível é mais embaixo. Tem várias coisas aí que precisam ser analisadas. Deus no controle, cuide de você, cuide da sua saúde física, emocional, espiritual. Guarde o seu coração, vem fazer a imersão. Faz tempo que eu recebi o seu relato, mas se você continua firme aí nos seguindo, acompanhando, vem, tá bom? Porque vai ser muito bom ter você com a gente, todos vocês que estão aqui, se queimar aí no seu coração. Eu sempre falo isso, porque quando é de Deus, porque tem as fases da nossa vida, né, gente? Tem pessoas que ainda não estão preparadas para passar por esse processo. Mas as que estiverem lá, as que Deus levantar a dedo para estar lá, é porque chegou a sua hora, a sua vez de estar passando por isso. E que você possa estar aí se posicionando para isso, porque vai ser libertador, como tem sido todas as outras. Eu estava conversando com a equipe de terapeutas, inclusive nós temos atendimentos também que nós fazemos gratuitamente. Sempre que tiver aviso pelo WhatsApp, entra lá no grupo do WhatsApp que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Terapia em grupo com a equipe de terapeutas, gente, tem sido maravilhoso. Eu tô até postando aqui no canal para vocês também poderem assistir. Quando tenha também aviso lá pelo grupo. E dia 22, lembrando novamente vocês, teremos sorteio de 3 imersões. Para você que talvez ainda não tenha condições de pagar, que Deus já colocou no seu coração para você fazer parte, quem sabe você será sorteada ou sorteado. Seja feita a vontade do Senhor. Você do relato, muito obrigada mesmo. Eu amei mesmo tudo que você descreveu aqui pra gente, tudo que você compartilhou. Tudo tem a hora perfeita de Deus e hoje foi o dia que o Senhor escolheu para eu compartilhar a tua história, o teu testemunho, o teu relato, para honra e glória dele. Beijos no coração, Deus abençoe a todos e nos vemos em breve no próximo relato aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!